Amigos, na nossa última aula, eu solicitei um programa que permitisse a entrada de 6 caracteres pelo nosso teclado. Estou aqui começando a aula de hoje com esse programa no ar e vou digitar 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, o programa acabou. O programa se encerrou. Se eu tentar digitar qualquer outra coisa, eu não consigo. Ok? Bom, como fiz isso? Vamos lá dar uma olhada. Foi fácil. Bom, se eu tenho que receber 6 caracteres e se o teclado me permite o digitar de uma tecla cada vez, é óbvio que eu vou precisar de um looping. Por isso mesmo que a primeira linha do meu código assembly é a inicialização do registrador CX com 6. Eu te lembro que o registrador CX é aquele registrador que a gente usa como contador. Perceba, mais adiante eu decremento o CX e enquanto não der 0, eu volto e repito todo o meu procedimento. Ora, dessa forma, o CX será 6, 5, 4, 3, 2, 1 e quando chegar em 0, o looping se encerrará. Pois bem, e o que eu faço dentro desse looping? Ora, aqui eu estou invocando a interrupção 16H. Estou invocando a interrupção de teclado. E o serviço 0 dessa interrupção, o serviço invocado aqui através do registrador AH, nos permite receber um caractere. Ou seja, essas duas linhas aqui são equivalentes ao read key do nosso C#. O programa para e espera que eu pressione uma tecla. E essa tecla me é devolvida dentro do registrador AL. Pois bem, digitar é uma coisa. Na nossa cabeça é automático que aquilo que eu digito aparece no vídeo. Só que para o computador, para o hardware, nada é automático. Então, aquilo que eu digito tem que aparecer na tela. E é exatamente o que eu faço aqui embaixo. Percebam, eu estou chamando uma nova interrupção, a int10, que é a interrupção de vídeo. Chamando o serviço 0E dessa interrupção, que é o serviço que escreve caractere em modo teletipo, ou seja, ao mesmo tempo que ele escreve um caractere, ele já avança o cursor para a próxima posição. Portanto, eu não preciso mais me preocupar com o deslocamento do cursor. Aliás, esta chamada estaria faltando uma linha. Por quê? Porque em AL eu devo colocar o 10-0 para o teclado, né, gente? Porque em AL eu devo colocar o caractere que eu quero exibir. Ele não vai adivinhar qual é o caractere. Acontece que a interrupção de teclado me devolve o caractere digitado já dentro de AL. Então eu não sou Zé Mané para fazer move para AL o valor de AL. Ou seja, nesse caso, a linha pode ser suprimida. Ok, meus amigos? O próximo exercício da lista era a mesma coisa, só que eu não queria que os caracteres digitados ecoassem na tela. Eu queria que a cada caractere aparecesse um asterisco na tela, como se fosse a digitação de uma senha. Ora, será que vai ficar muito diferente disso? Será que eu vou precisar do looping? Sim, vou. Vou precisar
do serviço da interrupção de teclado? Sim, vou. Vou precisar do serviço de vídeo para exibir o asterisco na tela? Sim, vou. Ele vai adivinhar que o caractere que eu quero exibir é o asterisco? Não, lógico que não. Então, nesse caso, eu vou ter que mover para AL o caractere que eu desejo exibir, que no caso é o asterisco. Pronto! Basta fazer a inserção dessa linha que o nosso programa deve funcionar. Será? Bom, vamos executar e ver o que acontece, né? Bom, o programa está em execução. Vou digitar 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O programa chega ao seu final. Eu estou digitando aqui no meu teclado, não está aparecendo nada porque o programa já se encerrou. E o conteúdo que eu digitei foi escondido pelos asteriscos, ou seja, o programa funciona sem maiores problemas. O terceiro exercício da nossa lista também não deve ter te apresentado muita dificuldade. Eu agora não queria mais limitar a entrada a 6 caracteres. Eu quero alguma coisa mais próxima do real, mais próxima de um readline, que não me permite a digitação de 6, 8 ou 12 caracteres. Eu digito a quantidade de caracteres que eu bem entender e a finalização dessa entrada se dá pelo pressionar da tecla Enter. Então, nessa versão do programa, fica óbvio que eu não vou precisar de um for, até porque eu não sei previamente quantos caracteres eu vou digitar. Eu vou digitar um nome qualquer e quando eu estiver satisfeito, eu vou apertar o botãozinho de Enter para finalizar essa entrada. Então, acredito que você, que é experiente na área de programação, já percebeu que o for vai dançar e no lugar vai entrar um while, ou talvez um do while, aonde eu vou repetir a entrada enquanto eu não pressionar o Enter. Quando eu pressionar o Enter, acabou a brincadeira. Então, o looping se repetirá até que se pressione o Enter. Então, perceba, o CX não é mais necessário, eu não tenho mais a ideia do for. A entrada do caractere via interrupção de teclado continua existindo. A exibição do caractere digitado através de uma interrupção de vídeo continua existindo normalmente e após o caractere ter sido exibido, olha lá, eu vou comparar, eu vou verificar se o caractere digitado era o 13, digo, o Enter, porque 13 é o código ASCII do Enter. Se não for, eu volto e repito tudo novamente. Se for o Enter, eu saio do looping e vou executar esse RET, esse return, que na verdade vai me devolver ao ponto aonde eu estava quando chamei o programa para execução. Ou seja, igualmente simples, igualmente fácil, e tem gente que ainda diz que programar em Assembly é difícil. Gente, que molezinha! Agora, será que funciona? Vamos conferir. Programa já em execução, cursor do mouse piscando, o que registra que ele está à espera que eu digite algo. Agora eu vou digitar o meu nome, completo. Se eu quisesse continuar digitando mais alguma coisa, eu poderia, mas não quero. Repare,
o cursor está lá piscando, indicando que eu posso continuar digitando. Mas eu não quero mais, então vou pressionar Enter. E, meus amigos, ao pressionar o Enter, você deve ter percebido que o cursor desapareceu, que é um indício de que ele não espera que eu receba mais nada. Aliás, eu vou digitar alguma coisa aqui e nada aparece lá em cima. Aliás, aquele aluno mais observador deve estar percebendo, desde o meu primeiro exemplo, que, professor, quando você digita alguma coisa, realmente não aparece mais nada lá em cima. Mas aqui embaixo, aonde no rodapé da tela, aparece o registro de que você efetivamente está digitando algo. Professor, isso é reflexo do meu programa? Não, isso não é reflexo do meu programa. Isso é reflexo da minha IDE. Lembra que o teclado gera, sempre que uma tecla é pressionada, uma interrupção de teclado? Pois é, o programa já acabou. Mas toda vez que eu apertar uma tecla, eu vou gerar uma interrupção de hardware, eu vou gerar uma interrupção de teclado. Eu não estou tratando, mas ela está sendo gerada. E a minha IDE registra a geração dessa interrupção de hardware. Como eu te falei, a IDE que a gente escolheu trabalhar não é uma IDE de produção que eu vá usar para efetivamente programar em Assembly. Não, é uma IDE didático-pedagógica. Então, ela me relata tudo aquilo que acontece de uma forma bastante didática, certo? Bom, meus amigos, é isso. Os nossos exercícios propostos estão aí solucionados sem maior dificuldade. Turma, olha eu aqui. E que cara de pau, né? Eu ainda tenho coragem de aparecer aqui. Porque na aula da semana passada eu te propus 4 exercícios. Esses 3, que como a gente pôde perceber, molezinha, e um quarto que solicita que você adicione à última solução o recurso, a funcionalidade do backspace. Esse eu te dei até um prazo maior. E te dei um prazo maior por quê? Porque o nível de dificuldade desse exercício é um pouco maior. Você vai ter que ter preocupações lógico maiores, certo? Então esse eu não vou fazer. Esse é por tua conta. Aliás, pelo menos não vou fazer hoje, uma vez que você ainda tem prazo para fazê-lo. Mas, gente, mesmo que você já o tenha feito, o teu exercício ainda não vai estar completo. Por quê? Porque ele vai estar muito próximo do que é um readline. Ele recebe os caracteres, ele ecoa, o backspace funciona tal qual um readline. Só que o conteúdo de um readline normalmente é atribuído a uma variável, é atribuído a uma posição de memória. E isso nós ainda não fizemos. Então, eu não quero tirar o prazer de você resolver o problema do backspace, mas a fase seguinte, que seria armazenar o conteúdo digitado em memória, eu vou fazer para você. Até porque a ideia é muito simples. Cada caractere digitado eu levo ao vídeo e coloco numa posição de memória também. A ideia é essa. Ou seja, depois de exibir o caractere no vídeo, salve ele em memória também. Vai ser simples fazer isso. Só que na hora de implementar a ideia, na hora de codificar,
vai surgir uma dificuldade. E é exatamente por conta dessa dificuldade que eu quero fazer esse exercício com vocês, certo? Então, agora, vamos ao código. É o terceiro exercício, a entrada de dados limitada pelo Enter, sem o backspace, porque o backspace é a tua parte, mas todo o conteúdo digitado será também armazenado em memória, ok? Vamos dar uma olhada na minha solução. Já estou com a minha solução aberta e primeiro eu quero te chamar a atenção para algumas coisas nessa solução que você já reconhece. Percebam, aqui a chamada à interrupção de teclado, que vai nos permitir receber um caractere. Aqui a chamada da interrupção de vídeo, que vai nos permitir exibir o caractere digitado na tela. Aqui o nosso controle do looping, aonde eu vou comparar o caractere digitado com 13, com Enter, e caso não seja Enter, eu vou voltar e repetir toda a brincadeira de novo. Caso contrário, se um Enter foi digitado, aí a brincadeira se encerra. Então, esta parte do código e essas últimas duas linhas não são novidades, são o nosso último exercício. Obviamente, as linhas que aparecem aí são as linhas destinadas ao armazenamento dos dados em memória. E vamos falar delas. Pois bem, eu te lembro que num ambiente multitarefa, como é o Windows, como é o Linux também, como é tudo hoje em dia, os programas são isolados em segmentos lógicos de memória. Ou seja, cada programa recebe uma porção própria e exclusiva de memória, que a gente vai chamar de segmento. Então, porque eu resolvi que os dados digitados por mim seriam armazenados dentro do segmento 5000. Então, o segmento com que eu vou trabalhar é o segmento 5000. Este será o meu data segment. Esse será o meu segmento dos dados. Bom, mas um segmento pode ter dezenas, centenas e até milhares de bytes. Vai depender da nossa necessidade. Ora, portanto, não basta te dizer que determinada informação está no segmento 5000 ou no segmento 6000. Por quê? Ora, porque esses segmentos eles são bastante grandes e a informação pode se encontrar em qualquer parte deste segmento. Portanto, além do endereço do segmento, eu tenho que definir o endereço que eu vou utilizar dentro do segmento. E o endereço do byte dentro do segmento é o que a gente chama de offset. E eu, Maurício, escolhi trabalhar com o offset 0. Então, eu vou usar o segmento 5000 e vou colocar os dados a partir do byte 0 desse segmento. Foi uma escolha minha. Você deve lembrar que eu mencionei para vocês que nós temos 4 registradores: AX, BX, CX e DX. E que só um deles, o BX, é que é um registrador casado. BX é casado com DS. BX é casado com o Data Segment, formando o par DS-BX. E por que eu preciso de um par de registradores? Ora,
justamente porque as memórias elas são segmentadas. E quando eu trabalho com um endereço segmentado, eu preciso conhecer o endereço do segmento e o offset desejado dentro desse segmento. Então, o par DS-BX nasce justamente com o objetivo de armazenar endereços segmentados. O par DS-BX ele serve para armazenar em DS o endereço do segmento e em BX o endereço do offset. E, meus amigos, é exatamente isso que eu estou fazendo nas 3 primeiras linhas do meu código. Eu estou registrando o endereço que eu vou utilizar. Percebam, em DS eu armazeno o endereço de segmento 5000 e em BX eu armazeno o endereço de offset 0000. Por uma restrição sintática, eu não posso pegar um valor explicitamente descrito e colocar dentro de um registrador de segmento. Eu sou obrigado a fazer essa ponte. Então, por isso que eu coloquei o 5000 dentro de BX e depois o movimentei para dentro de DS, para driblar essa restrição sintática. Agora, eu quero sair aqui do começo do programa e ir para o final, exatamente para cá. Olha só, perceba que eu estou usando o registrador BX entre colchetes, o que denota que eu estou usando ele como um índice, como se fosse um índice de um array. Na verdade, é exatamente isso. A memória é um grande array e o BX vai funcionar como um índice. Então, quando eu coloco BX entre colchetes, significa que eu estou indo no offset 0 do segmento 5000 e lá escrevendo e lá armazenando o caractere digitado em AL. Pronto, gente, o primeiro caractere já foi armazenado. Como esta rotina se repete, eu passarei por essa linha várias vezes, armazenando cada um dos caracteres digitados. Porém, um detalhe que eu tenho certeza que você já percebeu. BX aponta originalmente para o offset 0. Ora, se eu não incrementar o BX a cada iteração do meu laço, eu sempre armazenarei o caractere digitado na posição 0. E não é isso que eu quero. Se eu vou digitar o meu nome, o M vai ficar na posição 0, mas o A na posição 1, mas o U na posição 2, e assim por diante. Por isso, a necessidade de, a cada iteração do meu laço, incrementar também o ponteiro BX. Gente, a lógica é essa. Creio que você me entendeu, porém, existem 2 linhas aqui que eu não expliquei, que é o pushBX e o popBX. Push e pop, 2 comandos novos, eu nunca falei deles para vocês, porque nunca foram necessários. Agora, eles são vitais para o funcionamento desse programa. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer? Ora, é óbvio que eu estou usando o registrador BX. Estou usando o registrador BX como ponteiro de memória. Porém, a interrupção de vídeo está usando BH. E BH quem é? É metade de BX. Então, o que acontece? Eu estou utilizando nesse programa o BX com 2 finalidades distintas. Uma como ponteiro de memória e a rotina, a interrupção de vídeo, usa o BX para outro propósito, para outra finalidade. Meus amigos,
É como se num programa C# eu usasse uma mesma variável para fazer duas coisas distintas. Por exemplo, o programa babaca da tabuada. Eu tenho a variável x, onde eu digito o número da tabuada. E eu tenho a variável i, que vai variar 1, 2, 3, 4, para fazer a multiplicação e gerar os termos da minha tabuada. Ora, imagine que eu use a mesma variável x para fazer as duas coisas. Não vai dar certo. É por isso que eu preciso de duas variáveis. Pois bem, meus amigos, num universo em que eu tenho a x, bx, cx e dx, eu acho que é inevitável que mais tarde ou mais cedo isso viesse a acontecer. Gente, isso é uma limitação. 4 registradores é um número muito pequeno, é uma limitação muito severa para os nossos códigos. E sem sombra de dúvida, a gente deve ter uma alternativa para isso. E temos. E essa alternativa é exatamente o push e o pop. Meus amigos, quando eu estou prestes a entrar na rotina de vídeo que vai utilizar o registrador BX, eu sei que ela vai usar o registrador BX, eu diagnostico que terei esse problema, então eu tomo a decisão de fazer o quê? De push BX, de empilhar o BX, de guardar o BX. Então, nesse momento, eu estou salvando na pilha do processador, e a pilha do processador é uma área de memória auxiliar ao computador, eu estou salvando o valor de BX nesse ponto do programa. Aí eu posso destruir o BX à vontade, eu posso reutilizar o BX para outra finalidade à vontade, e quando terminar, eu dou um pop. O pop restaura aquele valor de BX que eu salvei antes da brincadeira. Então, graças a esse pop, eu garanto que na sequência do programa, o meu BX vai ter exatamente o valor que eu desejava que ele tivesse como um ponteiro. Por quê? Porque antes de utilizar novamente o BX, eu o salvei. E agora, com o pop, eu o restaurei. Na verdade, era esse detalhe. Na verdade, eram os conceitos de push e pop que eu queria te mostrar com esse exercício. Agora, será que esse negócio funciona? Não sei. Agora é botar o programa para rodar e vamos ver o que acontece, certo? Olha lá, gente, já estou com o programa em execução. Vou digitar qualquer coisa, o meu nome, por exemplo. Tudo aquilo que eu digitei está sendo exibido no vídeo e está sendo também armazenado em memória. Acredita nisso, tenha fé que está sendo armazenado em memória. Até que eu pressione o Enter, quando o cursor deixará de piscar, indicando que a entrada foi concluída e, portanto, o meu programa se encerrou. Simples assim, programa funcionando. Agora, você acredita que a informação foi salva em memória? Que apareceu na tela, apareceu. A gente já sabia que ia aparecer, a gente já fez isso. Agora, será que ele salvou em memória realmente? Então, meus amigos, agora eu vou ter que te mostrar o conteúdo da memória. E sem sombra de dúvida, nós não somos os primeiros na história da computação a precisar visualizar, a precisar enxergar o conteúdo de uma determinada região de memória. Fazer isso é o que a gente chama de dar um dump, D-U-M-P, dump em memória.
Então agora eu vou dar um dump no segmento 5000 da minha memória, e se lá tiver Maurício Neves Ascenjo, o programa funcionou. Caso contrário, tem alguma coisa de errada na nossa lógica. Então, vamos lá, gente. Vamos conferir o tal do dump em memória. Bem, meus amigos, eu estou de volta com uma tela, com uma janela da minha IDE. Percebam que essa região, ele está me mostrando o conteúdo da memória, mais exatamente segmento F400, offset 0150. Ora, de certa forma, essa janela é um dump de memória. Aliás, a palavra dump dá ideia não só de mostrar, mas dá ideia de despejar, de esvaziar. E essa ideia de dump de memória é justamente porque ele está despejando o conteúdo da memória, os bytes de memória em cima da gente. Só que esse endereço de segmento aqui não tem nada a ver, gente. Não é o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que o segmento que eu quero é o 5000. Eu vou dizer para ele que o offset que eu quero é o 0000. Vou dar um Enter. E, meus amigos, olha lá o que eu vejo, exatamente o meu nome. Maurício, um space, esse SPA significa caractere space, Neves, outro space, e na sequência o Ascenjo com o return ao final. E o resto? Gente, o resto vai ter qualquer porcaria que já tivesse na memória antes. No caso, nulo, o que evidencia que desde o momento que eu liguei o meu computador até agora, eu ainda não havia usado o segmento 5000 do meu computador, da minha memória. Está aí, o programa funcionou e você aprendeu o que é um dump de memória. Voltei. E não voltei só para encerrar a aula, não. Voltei para te lembrar que às vezes o Windows dá uns erros muito loucos. E invariavelmente, junto com essa janela de erro, que traz uma mensagem praticamente indecifrável para nós simples mortais, aparece ainda um botão Detalhes. E percebe, quando você aperta o botão Detalhes, ele traz uma informação completamente maluca, um monte de número louco. Pois bem, você já sabe que aquele mundo de número louco, a gente não vai chamar de número louco. O que ele está te mostrando é um dump de memória. Ele está te mostrando o conteúdo das posições de memória aonde o erro foi detectado. Provavelmente a instrução ou o dado que gerou o erro está ali listado. Aí basta você interpretar o conteúdo da memória para diagnosticar o problema verdadeiro. O quê? Tu não consegue fazer isso? Gente, nem eu, tá? Para interpretar um dump de memória do Windows, precisa de alguém com um nível de loucura muito maior do que o nosso. Não vamos chamar o Cordela, é outro nível de loucura. Gente, até mais, é isso.